Boa tarde com vocês, tudo bem? Novamente eu, professor Humberto, hoje falando com vocês a respeito de dentes retidos. Tá? A nossa aula de hoje, a parte 2 da nossa aula, nós conversaremos basicamente a respeito do procedimento cirúrgico em si, né? Então, só recordando, na parte 1, nós falamos a respeito de uma breve introdução sobre esses dentes, a respeito das suas principais indicações de extração. Além disso, retomamos as principais contraindicações e, por fim, falamos sobre o sistema de classificação desses dentes retidos. Então, de que maneira esses dentes podem ser classificados. E aí aqui falando principalmente, né, de dentes terceiros molares inferiores. Então, hoje, para falar de procedimentos cirúrgicos em si, eu começo falando alguns aspectos gerais, né, de um procedimento cirúrgico desse porte. Então, basicamente, uma cirurgia de um dente retido, ele contém 5 momentos, 5 etapas. É fundamental rebater um retalho, ou seja, a remoção, né, daqueles tecidos moles, para que a gente tenha, portanto, uma visualização correta do osso. Uma vez que o osso se mostra visível, é fundamental muitas vezes remover uma quantidade suficiente óssea para que a gente consiga visualizar o dente. E na sequência, né, obviamente, muitas vezes esses dentes precisam ser seccionados e, por fim, removidos e fechamento da ferida, tá? Então, basicamente, pessoal, como uma maneira de generalizar essas cirurgias, né, os passos para essas cirurgias, elas são similares a outras extrações. Então, a gente precisa expor, né, o osso, muitas vezes remover, necessário, novamente, na maioria das vezes, seccionar, né, o dente, remover e regularizar. O que difere de cirurgias convencionais é que normalmente a quantidade de remoção óssea aqui ela é maior. Vale lembrar ainda que este osso ele é mais denso que o das extrações típicas. Então, quando a gente considera um dente já erupcionado, que muitas vezes é necessário a remoção óssea, quando comparado, né, a uma remoção óssea de um dente impactado, essa qualidade óssea normalmente ela é diferente. Tá? E vale lembrar ainda que dentes impactados normalmente precisam ser seccionados. E aí aqui um ponto importante, pessoal, nós devemos sempre prezar pela preservação do osso e o seccionamento dentário. Então, esqueçam aquela ideia de fazer um desgaste excessivo do osso para que se remova o dente inteiro, por assim dizer, uma vez que, obviamente, quanto mais osso você remover uma quantidade excessiva de osso, obviamente isso vai retardar o processo cicatricial, além, é claro, de muitas vezes gerar uma maior morbidade do nosso paciente. Então, pensando na primeira etapa, no rebatimento de retalhos, né, vocês devem entender que a facilidade de remoção de um dente impactado, ela depende basicamente da sua acessibilidade, ou seja, da sua visão, né, do seu campo cirúrgico. E para que a gente possa obter uma boa visualização óssea, é fundamental rebater um retalho mucoperiostal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa remover um retalho do tipo total. Então, nós deslocamos do tecido ósseo tanto o periósteo, quanto o tecido conjuntivo, quanto o epitélio, para que a gente tenha uma visualização do tecido ósseo. Vale lembrar ainda que o retalho ele deve ter a dimensão adequada para permitir a estabilização de extratores e de instrumentos. E muitas vezes aqui a gente opta pelo retalho tipo envelope, né? Ou seja, aquele retalho sem a incisão relaxante. Entretanto, muitas vezes nós vamos optar por realizar retalhos triangulares, ou seja, com incisão relaxantes. Tá?
Então aqui ilustrando para vocês um desenho de um retalho do tipo envelope. Observem que eu inicio normalmente na mesial de primeiro molar e estendo essa incisão até o ramo ascendente da mandíbula. Obviamente aqui eu tenho que ter em mente, né, que o meu ramo da mandíbula ele se diverge, né? Então essas incisões, elas não devem continuar em linha reta, pois se vocês pensarem anatomicamente, vocês vão lembrar que a mandíbula vai se divergir lateralmente, né? E isso, obviamente, se você incisa reta e continua, corre o risco de você lesionar o nervo lingual. E, obviamente, isso pode gerar um prejuízo importante para o nosso paciente. Entretanto, muitas vezes, né, se você não obtém o acesso adequado realizando uma incisão do tipo envelope, ou seja, sem realizar incisões relaxantes, muitas vezes opta-se por realizar incisões relaxantes na mesial, a famosa retalho triangular, como vocês observam nessa imagem, tá? E isso vale tanto para os dentes em maxila quanto para os dentes em mandíbula, tá? Então, na grande maioria das vezes, a gente consegue uma boa visualização realizando incisões do tipo envelope. Entretanto, dependendo do grau de impactação, né, muitas vezes essa incisão relaxante se vê necessária. Visto isso, a gente parte para a segunda etapa, que consiste na remoção de osso de recobrimento, né? Então aqui nós devemos ter um criterioso julgamento a respeito dessa quantidade óssea a ser removida. Em alguns casos, a gente pode seccionar o dente sem remover o tecido ósseo. Então, muitas vezes, a gente consegue essa remoção sem visualizar, sem a necessidade, melhor dizendo, de desgaste do tecido ósseo, tá? Entretanto, novamente, dependendo do grau de impactação, na maioria das vezes esse desgaste ósseo se vê necessário. De maneira geral, a gente inicia esse desgaste removendo o osso na face oclusal, e aí a gente estende da vestibular e distal até a linha cervical. E é claro que a quantidade vai variar com a profundidade com que o dente está impactado. E as brocas utilizadas para remover esse osso, elas vão variar de acordo com a preferência do cirurgião. De maneira geral, utiliza-se a broca esférica número 8, né, por possuir esse corte na ponta e com isso conseguir desgastar, né, o osso com movimentos de pressão para fazer esse desgaste ósseo na oclusal. E de maneira geral, a gente utiliza a broca 703, essa que não tem a ponta cortante, entretanto a sua borda é capaz de remover o osso rapidamente e seccionar o dente rapidamente em movimentos de lateralidade. Então aqui, se vocês observarem do lado esquerdo, vocês visualizam a broca número 8. Essa broca muito utilizada para remover aquele osso que está recobrindo na face oclusal. E a broca 703, né, que através de movimentos de lateralidade consegue muitas vezes remover o osso e seccionar dentes de maneira muito rápida. Então, de maneira geral, a gente inicia removendo o osso na face oclusal, como já mencionado, para que a gente consiga, quando presente, né, o osso na face oclusal, remover todo esse osso e expor o dente. E em seguida remove-se, portanto, o osso da face vestibular e a face distal. Obviamente, a quantidade de tecido ósseo a ser removido aqui vai depender do grau de impactação do dente. Na maxila, na grande maioria das vezes, a remoção de tecido ósseo se vê desnecessária. Mas quando o dente está impactado de tal forma que essa remoção se vê necessária, normalmente a gente consegue com um descolador, né? Justamente por conta do osso ser mais poroso, muitas vezes a gente consegue abrir mão de brocas. Então, uma vez que você rebateu o retalho, que você removeu aquele osso que estava cobrindo o dente, portanto, você já tem uma visualização adequada da estrutura dentária,
aí nós devemos seccionar o dente se assim for necessário. Então, uma vez, né, que a gente removeu esse osso, muitas vezes se vê necessário seccionar o dente. E qual é a vantagem de seccionamento do dente? Isso vai permitir que porções menores do dente sejam removidas separadamente. E a direção dessa secção, ela vai depender basicamente da angulação do dente e da angulação da raiz, mais precisamente aqui da angulação do dente, tá? E na grande maioria das vezes o seccionamento ele é feito com uma broca seguindo a direção lingual, né? Obviamente, pessoal, nós devemos lembrar de estruturas anatômicas importantes, né? Pensando em mandíbula, esse posicionamento da broca no sentido vestibular em direção lingual, se você não tiver o cuidado adequado, você pode muitas vezes gerar um dano ao nervo lingual. Por isso, muitas vezes, nós seccionamos em torno de 3/4 do dente e finalizamos fazendo movimentos com a alavanca, tá? Então, na maxila, né, novamente, raramente um dente é seccionado, pois o osso normalmente ele é fino e poroso. E quando a gente pensa no seccionamento dentário, como eu falei, nós temos que pensar no posicionamento daquele dente impactado. Então, qual o posicionamento do dente que vai direcionar o seu seccionamento? Então, nos casos de molares inferiores mesioangulados, como esse que vocês estão visualizando na imagem, de maneira geral, a gente inicia, obviamente, removendo, né, osso para que a gente tenha uma correta visualização. Visto isso, realizada a remoção óssea adequada, realiza-se o seccionamento da metade distal da coroa. Então, observe na imagem que através da utilização de brocas, a gente secciona essa face distal da coroa e remove-se, portanto, a parte distal. E por fim, né, o remanescente do dente ele é removido com a utilização de uma alavanca. Para aqueles dentes em posição horizontal, a primeira etapa se dá basicamente da mesma maneira, né? Onde a gente precisa remover o osso e obter uma correta visualização. Essa correta visualização, nesses casos, ela normalmente é determinada pela visualização da face superior da raiz distal. Em seguida, a gente secciona a coroa das raízes. Então, a gente utiliza aqui a broca para seccionar a coroa das duas raízes. Então, feita a remoção da coroa, aí as raízes elas podem ser divididas com uma alavanca e remove-se uma de cada vez. Entretanto, muitas vezes essas raízes elas podem ser removidas juntas, né? Principalmente aquelas raízes já fusionadas. Normalmente, para fazer esse movimento, utiliza-se a alavanca de Krier. Para os dentes em posição vertical, aqueles dentes retidos que estão em posição vertical, o primeiro passo fundamental é a remoção do osso vestíbulo oclusal e distal. Então, para que a gente tenha uma correta visualização, é necessário remover o osso em toda a face vestibular, tanto quanto oclusal e parte da distal. Com isso, após a utilização da broca, a gente divide esse dente ao meio, né? E a parte distal da coroa é seccionada e então removida. Feito isso, o dente é elevado pela aplicação de alavanca na face mesial, na linha cervical. E por fim, mas não menos importante, para aqueles dentes que estão em posição disto-angular, ou seja, com a coroa voltada para a posição distal, é fundamental a remoção de osso na região vestíbulo, oclusal e distal. E aí sim a coroa ela é seccionada das raízes acima da linha cervical. Então, normalmente aqui a gente remove a coroa na sua totalidade. Na grande maioria das vezes a coroa sai inteira.
E aí, por fim, se as raízes forem fusionadas, eleva-se com uma alavanca, e se as raízes não forem fusionadas, forem divergentes, antes de fazer essa elevação com a alavanca, nós vamos seccionar as raízes em duas partes. Então, nós já sabemos a correta visualização, descolamento do retalho, nós já vimos a maneira adequada de remoção do tecido ósseo e nós já vimos ainda a maneira mais indicada para se seccionar o dente. Visto isso, nós partimos para a remoção do dente seccionado em si. Então, na mandíbula, as alavancas mais usadas são as alavancas retas e as alavancas de Krier e Crane. E aí aqui, pessoal, vale lembrar que nós devemos tomar um cuidado muito grande para não fazer força excessiva. Isso por quê? Porque se vocês realizarem um encaixe da alavanca entre o dente e o osso e tentarem fazer uma força excessiva para extrair esse dente daquele alvéolo, isso pode resultar em uma fratura desfavorável do dente. Obviamente, essa fratura desfavorável pode dificultar a sua extração e muitas vezes ainda fratura óssea, fratura de paredes ósseas ou mesmo da mandíbula. Então lembrem-se sempre, as alavancas elas foram desenhadas não para a força excessiva, mas para o direcionamento adequado da força. Além disso, vale lembrar aqui que a gente deve sempre evitar uma pressão excessiva na região dos dentes adjacentes, ou seja, na região do segundo molar, para evitar prejuízo às raízes do segundo molar. E por fim, obviamente, é fundamental um correto fechamento da ferida. Então, antes de nós realizarmos a sutura adequada ali, muitas vezes a gente utiliza lima óssea para a regularização daquele rebordo. Além disso, é fundamental remover possível resto de raiz do alvéolo. Então, quando nós utilizamos broca, realizamos seccionamento dentário, muitas vezes parte das raízes ali ficam dentro do alvéolo. Então, isso normalmente feito através de uma irrigação abundante. Então, com soro fisiológico, fazer uma irrigação abundante, muitas vezes a gente remove qualquer possível resto dentário que porventura tenha ficado. E vale lembrar que nesses casos, normalmente a gente consegue o fechamento primário. Então, normalmente, quando realiza-se extração de dentes retidos, vale lembrar que aquela região ela estava completamente coberta por gengiva, né, por tecido mole. Então, normalmente, nesses casos, é possível obter-se um fechamento primário. E, obviamente, vale lembrar, quando realizada incisão relaxante, devemos estar atento ao seu correto fechamento. Então, com isso, pessoal, eu espero que na parte 1 da nossa aula tenha ficado claras as indicações para a remoção dos dentes impactados, as principais contraindicações e as classificações desses terceiros molares. E com hoje, na nossa aula de hoje, na parte 2, que vocês tenham compreendido os princípios cirúrgicos para a remoção desses dentes. Uma boa tarde a todos e até a próxima, pessoal.